Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui 4 tipos de opressão maligna que você pode estar sofrendo, mas você não sabe. Eu estarei explicando aqui, falando um pouco sobre cada uma dessas opressões malignas, para que você possa entender um pouco sobre cada uma delas. E depois eu estarei passando instruções de como você pode vencer esses tipos de opressões malignas. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para você que não sabe, existem muitas formas que o inimigo trabalha contra a vida de alguém. E uma dessas formas que ele trabalha é através da opressão maligna. Na vida da pessoa que é cristã, essa opressão maligna, ela sempre acontece depois da tentação. Quando a pessoa é tentada pelo diabo, logo vem a opressão maligna para oprimir aquela pessoa. Mas quando a pessoa não serve a Deus, ele pode efetuar isso tudo sem que antes a pessoa seja tentada, porque só são tentados aqueles que estão guardando a palavra de Deus para que não venham se contaminar. Mas eu estarei trazendo aqui esses 4 tipos de opressão maligna para que você possa entender como Satanás ele pode estar oprimindo a sua vida de diversas formas. O primeiro tipo de opressão maligna se chama infestação. A infestação acontece quando os espíritos malignos começam a adentrar a sua casa e provocar danos, principalmente quando muitas pessoas têm coisas dentro da sua casa e essas coisas começam a queimar, começam a estragar, começam a quebrar, pessoas começam a quebrar pratos e copos constantemente, acontecem diversas coisas dentro da sua casa. A pessoa começa a ouvir barulhos estranhos dentro da sua casa, a pessoa começa a sentir presenças estranhas dentro da sua casa, a pessoa começa a ter insônia, essa pessoa começa a ver vultos dentro de casa, sentir presenças malignas em ambientes da casa. Isso se chama infestação, que é uma opressão maligna. Quando nós falamos de opressão maligna, nesta primeira classe de opressão maligna, esses espíritos, eles não dominaram ainda completamente o corpo da pessoa, mas eles estão atacando a vida da pessoa. Então, começam a acontecer muitas coisas dentro da casa da pessoa, presenças estranhas, barulhos estranhos, e muitos que estão ali dentro começam a ter insônias. Então, essa é o primeiro tipo de opressão maligna. E como vencer essa infestação, essa opressão maligna dentro da sua casa? Você precisa observar e analisar se existe algum objeto que pertence a Satanás, coisas consagradas aos demônios, para que você primeiro possa se desfazer dessas coisas, renunciar a essas coisas, para que depois você venha combater em oração e jejum. Porque se existem coisas, e se existem brechas, legalidades na sua casa, na sua vida, é claro que os espíritos vão continuar atuando na sua vida. Mas se você é uma pessoa cristã e está tudo certo na sua casa, você precisa entrar em combate em oração. Oração de guerra espiritual, oração de batalha espiritual, para que esses espíritos possam cair por terra. Eu sei que na maioria das vezes, essas opressões malignas, elas sobrevêm sobre a nossa vida como um campo de guerra, como uma batalha. Então você precisa entrar nessa batalha, vencer isso em oração, que isso irá desaparecer da sua casa. Segundo tipo de opressão maligna se chama vexação. Quando isso acontece, isso atribui vários acontecimentos, você começa a receber vários ataques espirituais na sua família ao mesmo tempo, você começa a receber vários ataques espirituais na sua saúde, várias coisas ruins começam a acontecer na sua vida, e por causa desses acontecimentos, desses ataques que sobrevêm sobre a sua vida como problemas, você começa a ter a sua mente perturbada, você começa a ficar com o seu emocional perturbado, você começa a ficar com o seu psicológico perturbado, a sua mente fica em desespero, você começa a ficar com a sua mente totalmente perturbada por causa
causa desses acontecimentos que estão atacando o seu físico, a sua saúde, a sua família, o seu trabalho. Todos esses acontecimentos é para perturbar a sua mente, é para te oprimir espiritualmente. E isso está sendo causado por demônios. Os demônios promovem esses acontecimentos, ataques na família, coisas começam a acontecer na família, as coisas começam a desandar na família, as coisas começam a desandar na saúde. Você está dentro de uma batalha espiritual, de uma opressão maligna. Os espíritos querem te oprimir para fazer você desistir desta guerra espiritual. E a forma de você vencer isso é somente através de jejum e oração. Quando vir essa perturbação na sua mente, esta opressão, você precisa estar entrando em oração. Porque o diabo ele quer causar um desespero em você, uma perturbação na sua mente para te oprimir, para fazer você fazer coisas erradas. Então é necessário que você tenha calma e que você possa vencer isso através de orações, lendo a palavra, ouvindo louvores e entender que isso é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e que você não vai vencer isso com armas físicas, mas você vai vencer isso com armas espirituais. Então você precisa lutar espiritualmente para que essa opressão maligna não venha te vencer. Terceiro tipo de opressão maligna: obsessão. Quando a pessoa está sofrendo esse tipo de opressão maligna, ela começa a ter pensamentos repentinos de angústia e tristeza, pensamentos repetitivos, pensamentos perturbadores, pensamentos atormentadores. A pessoa começa a sofrer com os pensamentos que ela está carregando, ela está sendo setada. É a ação da opressão maligna através da seta. Essa pessoa começa a ter pânico, essa pessoa começa a ter medos irracionais, essa pessoa começa a ter a sua mente perturbada. E tudo isso sobrevém sobre a sua vida de uma forma repentina. De repente você está bem, mas de repente você começa a receber setas desse tipo que eu estou pronunciando aqui. Você fica amedrontado, você fica angustiado, coisas repentinas começam a passar na sua mente, pensamentos repetitivos que são para te torturar e para te atormentar. Quando você começa a ter esses sentimentos, você está sofrendo uma opressão maligna. E nós sabemos que a opressão maligna, ela vem de espíritos malignos. Muitas das vezes você pode estar em lugares aonde pessoas estão sobrecarregadas, aonde existem pessoas que estão com espíritos malignos, espíritos da inveja. E quando você começa a sentir essas coisas, que de repente você vem e sente esses pensamentos, é porque existe um ataque espiritual contra a sua vida. Então, quando você sentir esses tipos de sentimentos sobre a sua vida, você precisa repreender. Você não pode aceitar isso sobre o seu coração, sobre a sua mente. Você precisa clamar a Deus em oração, repreender, ler a palavra, ouvir louvores, porque tudo isso vai ajudar você a vencer essa opressão maligna. Por isso que muitas pessoas têm ataques de pânico, têm síndrome do pânico, porque são opressões malignas causadas por demônios. E a pessoa, ela não se defende dentro da batalha, ela não entra em guerra espiritual, ela não tem força para jejuar, não tem força para orar, não tem força para ligar um louvor que não seja egocêntrico, um louvor que não seja emocional, um louvor que não seja melancólico. Tem que ser um louvor que venha derramar sobre a sua vida uma unção, uma glória, e venha trazer um despertar espiritual sobre a sua vida e trazer um renovar espiritual também. Então, quando a pessoa ela não combate contra as obras infrutuosas das trevas, quando a pessoa não combate contra as obras do inimigo na vida dela, quando ela não encara a guerra, a luta, a batalha espiritual através de oração, através de jejum, através da palavra, através de louvor, nós sabemos que aquela pessoa ela vai ser vencida e aquelas coisas vão adentrar ao seu coração. Então, quando você está revestido das armaduras de Deus, quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está em vigilância, quando essa opressão maligna vem sobre a sua vida, ela cai por terra. Deus te dá o livramento, Deus joga por terra. Não dura muito isso sobre a sua vida. Você pode
estar uma noite ou um dia desse jeito, sofrendo essa opressão, mas no outro dia Deus te livrará de toda a opressão e trará alegria sobre a sua vida. Porque quem serve a Deus passa por isso, mas Deus dá o escape. Aquela opressão maligna que os demônios colocaram na pessoa cai por terra, porque a pessoa está revestida do poder através da oração, a pessoa está revestida das armaduras. Então aquela opressão vai bater nela, ela vai sentir, mas vai cair por terra. Então quando a pessoa não está, a opressão maligna toma conta da vida dela, os demônios dominam a vida dela, a chegar ao quarto tipo de opressão, que é a possessão maligna. Então nós devemos estar combatendo contra as astutas ciladas de Satanás, combatendo em guerra todos os ataques espirituais, para que nós não venhamos ser dominados através dos príncipes das trevas. E o quarto tipo de opressão maligna, que é pior do que todos, quando o estado já se agravou, que é a possessão demoníaca, quando os demônios conseguem tomar conta e controle do corpo da pessoa, eles entram no corpo da pessoa. Então os demônios, eles começam a lançar influências por fora. Toda a opressão que as pessoas recebem é através de influências. Então quando a pessoa está sendo oprimida, muitas das vezes o demônio está de fora, ele está por fora. Mas quando se trata de possessão, o demônio já está dentro do corpo da pessoa, ele já assumiu o controle de tudo dentro do corpo da pessoa. Então quando a pessoa ela não tem força, ela não tem armas de combate, ela não tem armadura espiritual, quando aquela pessoa não tem vida com Deus, não tem vida de oração e jejum, ela não está combatendo contra as trevas, os demônios vão adentrar no corpo dela. Quando aquela pessoa não combate contra as obras infrutuosas, quando aquela pessoa tem legalidade, quando a pessoa dá brecha para o diabo vai tomar conta do corpo dela. E o diabo começa através das influências. Muitas das vezes o diabo está influenciando a pessoa através da opressão, está colocando pensamentos na mente dela, e tudo começa através do pensamento para depois se tornar a possessão demoníaca. Então é através dos pensamentos, através dos sentimentos que o diabo entra no seu corpo. Então é por isso que você tem que tomar cuidado com os tipos de pensamentos que o diabo coloca em você, os tipos de sentimentos que o diabo coloca no seu coração. Porque se algo não vem de Deus, você precisa repreender. Não pode aceitar esse tipo de pensamento ou sentimento. Porque você está em uma guerra espiritual e quando você está sendo atacado, você combate. Você precisa estar revestido para que aquele ataque não venha prejudicar a sua vida espiritual. Então, aquela opressão maligna automaticamente na vida daquela pessoa que está orando, que está vigiando, vai cair por terra. Mas na vida daquelas pessoas que não estão fazendo isso e não estão revestidas, simplesmente a opressão vai passar para a possessão demoníaca. Então a pessoa que se encontra nesse estado de opressão maligna, esta pessoa que se encontra nesse tipo de opressão maligna, ela já precisa de um líder espiritual para que possa executar libertação espiritual sobre a vida dela, para que possa acompanhar ela fisicamente, para que ela possa ser ajudada em sua libertação. Porque se o demônio tomou conta e controle do corpo e da mente da pessoa, é claro que ele só vai sair dali quando alguém de autoridade mandar ele embora, porque a pessoa não tem autoridade própria para mandar aquele demônio sair do corpo dela. Então são essas os 4 tipos de opressão maligna que você deve entender, para que você entenda. Existem coisas que você sente, existem pensamentos que passam na sua cabeça, que você está recebendo uma seta, você está recebendo uma influência maligna. E todo começo de influência maligna é porque os demônios querem fazer morada no seu corpo através disso. Então, eu quero deixar esse vídeo para você como uma forma de conhecimento, para que você não venha a ser enganado em tudo aquilo que você tem sentido e tem dado lugar.